Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre educação popular. Eu, Marcelo Dantas, e Flávio Breiner, professor emérito do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, recebemos Liz Ramos, que é educadora do Centro de Cultura Luiz Freire, mestre em Educação e integra o Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em 1932, publicado em jornais de grande circulação no Brasil, era lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito por intelectuais da época como Anísio Teixeira, Cecília Meirelles. O documento buscou jogar luz na questão da educação brasileira, trazendo elementos gestados desde a década de 20, como a crítica ao modelo de educação excludente, onde a classe trabalhadora, quando tinha acesso à educação, era direcionado mais para um lado técnico. Temos aí então a pauta da educação enquanto direito de toda a população. Já nos inícios dos anos 60, por meio de uma praxis pedagógica, o diálogo entre teoria, prática e reflexão, que se origina no povo, Paulo Freire e equipe do setor de extensão comunitária, do que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, atuaram no processo de germinar a educação popular, mesmo que ainda não utilizassem do termo. Contrária à educação bancária e a favor de estar ao lado e a serviço do povo, a educação popular vem de um conjunto de teorias e práticas que prezam pela emancipação humana. Flávio Breiner, Liz Ramos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso queridíssimo programa TV Direitos Humanos. Muito obrigado. Também estou Muito obrigado pelo feliz convite, por esse momento. honrado pelo convite. E muito bom discutir também com vocês, claro. E aí, já para a gente iniciar o programa da maneira bem didática, com a palavra de quem entende do traçado, como é que a gente define para quem nos assiste de casa o que é educação popular? Olha, veja o seguinte, a gente tem a palavra, quer dizer, o termo educação popular é muito anterior a Paulo Freire, embora a gente identifique muito facilmente Paulo Freire com a educação popular, mas o termo é anterior, vem do século XIX e já tinha sido utilizado, por exemplo, na Argentina por Sarmiento, em alguns textos dele, o próprio Rui Barbosa, dos projetos dele, tanto ele como Leôncio de Carvalho, um pouco antes, tinham falado de educação popular, portanto não era um termo estranho. Mas o que a gente tem que entender é que Paulo Freire vai introduzir uma nova inflexão, não somente semântica, mas também, sobretudo, ideológica e pedagógica ao termo educação popular. Mas para entender isso, a gente tem que voltar a toda uma tradição europeia. Observe, Paulo Freire não é Moisés descendo o Monte Sinai da pedagogia e trazendo o decálogo da nova educação libertadora. Não é nada disso, viu, pessoal? Ele é herdeiro de uma tradição, na verdade, de uma dupla tradição. Porque quando a gente fala de educação popular, a gente sempre fica pensando em algo como educação para o povo, que era a visão que se tinha até os anos 20, até um pouco mais adiante, educação do povo, educação com o povo, e veja que os conectivos, né, que a gente utilizará modificará completamente o aspecto ideológico do que virá a ser constituído como popular, do ponto de vista ideológico. Então observe o seguinte, a palavra povo vai sofrer ela própria um conjunto de inflexões muito importantes na cultura europeia. Peguemos dois exemplos. Os franceses, por exemplo, têm uma concepção do povo como povo base legitimante da república, portanto, uma concepção política de povo. O papel da educação, ou melhor, da instrução pública, tal como previu Condorcet, que foi um dos nomes importantes da Revolução Francesa, que escreveu as 5 memórias sobre a instrução pública, ele vê a educação como formadora de um determinado conceito de cidadania que pudesse legitimar o poder, não mais vindo de Deus, mas vindo da base da sociedade. Como fazer com que esse poder pudesse ser legitimado a partir de um povo que fosse educado, conhecesse quais são seus direitos e que pudesse ser governado e governar. Era uma história complicada. Mas os alemães que não... Isso numa França que tinha 2 séculos de Estado Nacional, desde Francisco I. Mas os alemães não tinham Estado Nacional, eles tinham os Länderes, portanto, os estados que nem federados eles eram, ainda guardando características, né, do Estado medieval, apenas um pouco mais tarde com o grande poder da Prússia, mas tinha uma outra concepção de povo, que era um povo cultural.
Então, se um era um povo político, o outro é um povo cultural. Quer dizer, aquilo que nos une, no caso da Alemanha, não existia a Alemanha, existia o Império, o Sacro Império Romano Germânico ainda, né? O Sacro Império Alemão, não existia a Alemanha tal como a gente chama hoje, né? O Estado unificado e federado. Então, a ideia de povo para ele era sobretudo a ideia de uma tradição cultural, uma língua comum e um território comum que pudesse nos dar um mínimo de unidade aonde fundamentar algo que mais tarde vai constituir uma nação alemã. Observe, de um lado, o político como constitutivo da ideia de nação e de república, e do outro lado, o cultural constitutivo de uma ideia de nação, que a Alemanha só vai conseguir depois de 1871 com a Revolução com a Guerra Franco-Prussiana. Mas essas duas tradições, que a gente vai chamar de uma tradição racionalista francesa e a tradição alemã, que nós vamos chamar de tradição romântica, mas romântico aqui não tem nada a ver com melosidade, I love you, não é nada disso, certo? Essas duas tradições vão confluir na nossa concepção de povo. Nos anos 20, e agora a gente pode entrar mais especificamente no caso brasileiro, nos anos 20 eu acho que foi muito importante o movimento modernista de 22, porque na tentativa de promover uma ruptura estética com os padrões europeus, sobretudo com o parnasianismo, eles começam a ter uma preocupação em pesquisar o que é que faz dos Brasil, o que é que faz dos brasileiros diferentes de qualquer outro povo. Quer dizer, não é só porque a gente come feijoada que nós temos um padrão identitário, não é só porque a gente gosta de futebol que a gente tem um perfil de identidade. Havia outras coisas. Mas aonde buscar uma identidade brasileira? Inicialmente, cultural. Essa é a preocupação do movimento modernista, que vai se manifestar mais especificamente na grande rapsódia que foi de Mário de Andrade, que foi Macunaíma, 28, e no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Oswald e não Oswald. Ele se danava quando a gente chamava ele de Oswald, viu? Estou avisando aí a vocês. Então, nesses dois movimentos tem uma preocupação. Aonde buscar um princípio de identidade nacional? A burguesia é cosmopolita, a burguesia está interessada em capital, lucro, ela não tem nenhuma identidade propriamente nacional, ela se muda o tempo todo, né? Onde tiver dinheiro, ela vai se mudar. Então era preciso buscar no povo. Esse mesmo povo que tinha sido completamente negligenciado como povo miserável, e não bastaria eu lembrar aqui para vocês de uma tradição tanto lombrosiana, né, quanto uma tradição racialista que vem, de um lado, através de Nina Rodrigues, através de Gobineau, né, através de Lombroso, que fizeram com que a nossa constituição demográfica, por causa da presença negra, fosse considerado algo como não superaremos jamais a nossa incivilidade, a nossa barbárie, nosso primitivismo. Nós tínhamos o que? Uma burguesia que olhava para cima e via Paris, querendo imitar Paris, e veja que nos anos 20 a gente tem as grandes reformas urbanas, Pereira Passos no Rio de Janeiro, Estácio Coimbra aqui em Pernambuco, olham para cima e veem Paris, e olham para baixo e veem o espetáculo de um povo ignorante do seu próprio destino histórico. Professor, se me permite uma parte, a gente pegando esse início assim dessa genealogia, né, da educação popular, e a gente tentando enxergar um pouquinho mais no hoje em dia, Liz, como é que a gente entende esse processo? Porque quando a gente pesquisa em diferentes autores sobre educação popular, a gente vê uma proximidade muito grande com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com o movimento sindical, campesino, de educação, de cultura. Hoje em dia, como é que a gente consegue entender esse entrelaçamento entre educação popular e movimentos e organizações da sociedade civil? Primeiro, eu diria que esse hoje em dia já faz um tempo, né? Exato. Como, de uma certa forma, eu acho que a educação popular, e muito referendada no Paulo Freire, que fortaleceu uma relação da educação com a luta pela educação, né? A educação como uma política, digamos, e a luta política pela educação, né? Essa história do movimento, do direito e tal, acho que são aspectos que o Paulo Freire também apresenta, e que, de uma certa forma, isso se baseia no que haviam de movimentos sociais, quer dizer, eu estou dizendo, isso é um nome que a gente dá hoje, mas naquela época não era. Então, por exemplo, se Paulo Freire começa a fazer um trabalho de educação de jovens e adultos junto a comunidades camponesas, né, rurais e tal aqui, é porque havia um movimento social, político,
da população rural, da população camponesa, no sentido de que, entre os diversos direitos que eles se sentiam excluídos e que eram excluídos, a educação era um desses direitos, né? E a educação no sentido não só da educação no sentido do acesso que eles tinham, mas a forma como a educação tratava os conhecimentos, os saberes do povo, né? Então, a educação popular, ela tanto trabalha, de um lado, o movimento político, como a necessidade de uma política para todos e tal, da educação como um direito. Eu acho que isso são coisas que vão surgindo, vão sendo muito fortalecidas pela educação popular, pelo movimento que Paulo Freire criou, o movimento de educação e cultura, que era uma coisa foi super importante, porque ele articulava a cidade para que houvesse uma discussão disso como um movimento social, mas também de pensar a educação que desse significado, tivesse significado na vida das pessoas. Quando ele começa a trabalhar o método, por exemplo, de alfabetizar, aí vai usar, em vez de vovô viu a uva que se usava tradicionalmente, aqui no Nordeste que não se conhecia uva, né? Isso na década de 60. Quem comia uva era a elite econômica, porque não havia produção de uva aqui, né? Não existia todo esse trabalho. Então, ele começa a trabalhar a ideia de que era para a alfabetização deveria partir de palavras-chave que tivessem sentido na vida das pessoas. Até trouxe uma poesia do Tiago de Mello, que ele fala da palavra tijolo, né? Que é um dos exemplos clássicos, onde ele começa a falar, vai separando as sílabas. O tijolo tem sentido para as pessoas, é a casa, é o chão, é o teto, o que é? É o fazer o tijolo, ou é o fazer a argamassa que vai fazer a parede da casa. Então, ele traz um sentido de educação popular também naquilo que o povo se identifica com os conteúdos que aquele processo está trazendo, e daí toda uma coisa pelo qual ele é referência, o Paulo Freire, a educação é referência, no sentido de se aproximar da população mais pobre, da população que tem outros sentidos e outras tradições, outras culturas, né? Isso que o Flávio trazia. Mas isso também fortalece, e aí eu volto, o que a educação popular e o que os participantes desse movimento trouxeram de discussão de como é importante a mobilização da sociedade, os movimentos sociais, para garantir esse direito. E daí, até hoje, isso continua valendo, né? Continua inspirando movimentos de educação de jovens e adultos, movimento de educação no campo, de educação indígena, de educação quilombola, né? Que são povos, né, ou grupos comunidades que se mobilizam para tentar entender qual é a educação que querem, qual é a educação que precisam, qual é a educação que gostariam que a sociedade estivesse oferecendo para os seus filhos e filhas. E essa sua fala tem tudo a ver com o que a gente vai ver no próximo bloco. No próximo bloco, a reportagem de Otávio Conrad aborda a educação para a liberdade. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre educação popular. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, entendia a educação como prática da liberdade. E é com esse mote que a reportagem de Otávio Conrad trata a proximidade desta educação com a popular. A gente acompanha agora. A educação popular sempre enfrentou diversos desafios no Brasil e na década de 1960 ganhou destaque. É um movimento pedagógico, mas principalmente político, porque vai contra uma forma única de aprendizagem e valoriza o respeito à diversidade. A professora Maria Aparecida pesquisa e atua nesse campo e destaca a importância do ensino freiriano para a educação. Ao trabalhar a educação popular, nós não estamos lidando com a perspectiva da massificação, né? E o enunciado massificação é um dos que Paulo Freire problematiza em sua obra Educação como Prática da Liberdade, para entendermos que a educação, se ela não for libertadora, ela é massificadora, ela é alienadora.
E a essência da educação popular é o movimento. Uma das perspectivas da educação popular é ele lidir também com as relações opressoras, dominadoras, que a posição, né, que se é pautada do conhecimento científico acaba ficando em um pedestal e os saberes populares acabam ficando na base, como que não houvesse essa retroalimentação. A educação popular ganhou forças na ditadura militar. No Brasil, Paulo Freire foi um dos grandes líderes do movimento que fez com que o sujeito se tornasse protagonista da sua história e aprendizado. Todos os saberes são levados em consideração. É a partir da participação comunitária que se tem o real entendimento político e social. O grande objetivo é fazer com que a vida se torne mais digna, e só a educação pode fazer isso. Em uma entrevista em 1993 para a TV Cultura no programa Escola Viva, Paulo Freire desabafa. Eu tenho uma convicção de que era preciso que todas as professoras do Brasil fechassem um dia as escolas. Era preciso que todos os educadores e educadoras do Brasil, e não apenas de uma cidade, fizessem uma greve de protesto nacional e falassem para o mundo, proclamassem o direito de sua justa ira, para que os homens públicos começassem a realmente perguntar-se o que é mesmo que significa prioridade, para nunca mais também dizer que a educação é prioritária e não ser prioritária. Com a educação popular se tem a liberdade do pensamento e a valorização das diferentes maneiras de aprender. A grande conquista desse ensino é garantir que o sujeito se autoafirme em sua própria forma de aprendizagem. Nesse processo de relação entre professor e aluno, sem hierarquia, né, de forma horizontalizada, nós possamos falar e ouvir com reciprocidade, que eis aí o grande mistério de um processo de ensino significativo e, sobretudo, qualitativo, quando o professor para ouvir os seus estudantes e considerar o que eles estão dizendo a partir do horizonte deles, para que possa haver uma ressignificação. E a gente pegando essa matéria como gancho e também aproveitando o que a gente falou do primeiro bloco, queria iniciar a conversa, continuando um pouco daquela conversa, né? Professor, de onde é que vem esse popular da educação, como o senhor estava falando anteriormente? Pois bem, como eu estava dizendo, os anos 20, então, tem essa preocupação com o projeto nacional e com a autenticidade nacional. Quer dizer, um país que tinha sido colonizado por portugueses, por ingleses, depois da Primeira Guerra colonizado por americanos, quer dizer, a presença americana na nossa economia. Então, a grande preocupação dos nossos intelectuais era de saber se o Brasil teria condições de constituir um povo capaz de oferecer um projeto cultural autêntico e uma legitimidade política para a nação. E é aí onde todas as nossas pesquisas dos anos 30, Antônio Cândido, Gilberto Freire, Roberto Bonfim, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, todos escrevem livros que têm a palavra formação praticamente no título ou no subtítulo. Casagrande Senzala, Formação do Patriarcado Brasileiro. Como se o país estivesse simplesmente se redescobrindo para se formar. Se a gente der um pulo, então, desses anos 30, quando a cultura popular é descoberta como base da possibilidade de uma autenticidade nacional, e a gente pula para os anos 50, aí a gente vai entender que era preciso que a gente tivesse não somente uma resposta sociológica, uma resposta cultural, uma resposta econômica ao desenvolvimento da nação, mas precisávamos de uma resposta pedagógica. Uma resposta pedagógica que constituísse o povo como autenticidade e como autor consciente do seu próprio projeto nacional. É aí onde entra Paulo Freire. Então, observe o seguinte, se eu ainda tenho um tempinho para dizer. Por favor. Então, observe o seguinte, é que a educação popular não é uma educação com o povo, para o povo do povo, mas uma educação que visa formar um determinado conceito de povo, que envolva tanto o seu aspecto cultural quanto o seu aspecto político. Tanto tirar, não é sem razão que Paulo Freire, quando ele está estabelecendo o método dele, sobretudo no primeiro livro dele, mais importante, que é a Educação como Prática da Liberdade, aqueles 17 fonemas que ele estabelece, 17 palavras que ele estabelece, com as dificuldades fonéticas, ortográficas, sintáticas, tal, semânticas,
mas todas extraídas do contexto e do universo linguístico de onde ele está trabalhando. Se a gente está trabalhando com construção civil, as palavras serão cal, pedra, cimento, tijolo, ferro. Se eu estou trabalhando com pescadores, peixe, vela, jangada, etc. Mar. São palavras diferentes para cada contexto. Então, a cultura popular fornece os elementos, digamos, de base do projeto de alfabetização, mas os intelectuais, os animadores culturais que aparecem agora, formados dentro de uma determinada cultura pedagógica, e uma cultura específica, atenção, falo disso já já, oferecem, então, quais são os elementos de questionamento à palavra da época, que era a problematização dessa realidade. Não basta você saber que um muro é formado de tijolo, quer saber quem fabrica o tijolo, quem vende o tijolo, quem ganha dinheiro com a venda do tijolo, quem monta o tijolo, quem bota o suor junto com o cimento. Quer dizer, essas coisas são as preocupações que o Paulo Freire está tendo. Mas, para isso, lembre que em 67, o livro dele, Educação como Prática da Liberdade, em 68 ele publica a Pedagogia do Oprimido, em primeiro lugar em espanhol, no Chile, em 70 nos Estados Unidos, e só em 73 é que é publicado aqui no Brasil. Mas observe, o oprimido não é uma figura que estava presente na história da pedagogia. A história da pedagogia estava presente. Aluno, professor, escola, conteúdo, né? Formação do professor, psicologia, sociologia, filosofia da educação, mas oprimido não. Paulo Freire introduz, e talvez essa seja a grande divisor de águas, digamos, da pedagogia do oprimido, é introduzir o conceito de oprimido no pedagógico. Mas o oprimido não é simplesmente o contrário do opressor, como se eu dissesse para vocês, basta eliminar o opressor, que a gente não terá mais oprimido. O problema que Paulo Freire coloca, inspirado em toda uma tradição que vem, inclusive dos frankfurtianos, ele tinha lido muito Erich Fromm, e também tinha lido Ortega y Gasset, sobre a rebelião das massas, é que o oprimido, ele aloja, a palavra que ele utiliza não é nem albergar, é hospeda. O oprimido hospeda o opressor dentro de si. Então o problema não está em simplesmente eliminar esse opressor externo a mim, mas eliminar o opressor interno a mim. Porque eu falo como ele, vejo o mundo como ele, a minha sensibilidade é uma sensibilidade do opressor, e era muito natural, como o próprio Paulo Freire teve essa experiência, de que toda vez que um oprimido se tornava um pouco mais, subia na escala social, ele se tornava ele próprio opressor. Pegando um ganchinho, Liz, e como é que a gente vai desconstruindo esse discurso, esse pensamento, esse opressor tão presente até no imaginário popular, né, de todos nós, para a gente praticar a liberdade nos espaços educacionais, aí espaços múltiplos? Aí uma das coisas que o Paulo Freire coloca e a pedagogia toda é a questão da consciência, né, Flávio? A importância da consciência e todo um trabalho que foi, inclusive, desenvolvido pelos que vieram depois dele, que leram ele, se inspiraram ele, digamos, na educação popular, que era muito usada pelos movimentos sociais, é justamente a importância do sujeito ter consciência do que é que ele vive, ter consciência de qual é a sua situação, né? O pedreiro ter consciência de quais são as condições dele, do trabalho, das condições, de quanto ele recebe, onde é que ele vive, como é que os filhos dele vivem, onde estudam. Essa consciência social, né, que hoje está cheia de problematizações, né, porque a gente hoje tem, na pós-modernidade, a gente hoje, o que danado é consciência, né, com essa coisa de a gente viver no mundo da internet e coisa e tal. Então, essa questão da consciência é uma questão que foi muito importante, de certa forma, essa questão que Paulo Freire trazia, do que era o sentimento do oprimido, e como é que ele se conscientiza, ele toma sentimento de quem é ele, do que ele é, né, e quais são as suas, de onde ele, por que essa opressão, por que ele ser oprimido, o que é que ele gera por aí, é que deu origem a um trabalho de educação popular, por exemplo, para além da escola, né? Porque eu acho que também a gente tem que considerar o quanto que o Paulo Freire ele alimentou a educação popular alimentou uma reorganização política e social que foi um movimento
popular, né, digamos, hoje a gente está chamando de movimento popular, que foi extremamente importante no período da ditadura militar. Lembremos que Paulo Freire foi um dos primeiros a serem expulsos do país, né, pela ditadura militar, né? Não à toa voltou a ser transformado em persona não grata nos últimos governos, né? Principalmente no último governo, com toda a crítica que se fazia a Paulo Freire, porque ele trazia no seu pensamento uma ideia de mudança, de a educação pode mudar uma realidade, é possível a partir da consciência você... E foi muito utilizado pelos movimentos sociais, pelas comunidades eclesiais de base, que faziam as articulações, os debates, os trabalhos comunitários, no sentido de mobilizar a comunidade, de articular, fortalecer para a luta pelos direitos, seja nas grandes cidades, pela questão de uma vida melhor na cidade, mas também nos movimentos sociais do campo, de diversos outros segmentos, mas também influenciou outros segmentos, como o segmento das mulheres, o movimento de mulheres, que também fazia como que é possível fazer essa leitura da importância da consciência da mulher, o que é o sentimento da mulher oprimida, né? O que é ser oprimida com relação à questão da ideologia sexista em que a gente vive. Eu acho que também inspirou muito movimento negro, movimento indígena, diversos movimentos que estavam em busca de identidades também, né? E a gente vê uma relação muito estreita, né, entre esses conceitos, essas práticas de educação com o conceito de cidadania também. E esse já vai ser o gancho para o nosso próximo bloco. E para você, o que significa educar para a cidadania? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo. É no próximo bloco e a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema Educação Popular. Eu e o professor Flávio Breiner contamos com a educadora, mestre em educação e integrante do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Liz Ramos. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com a repórter Mariana Chagas. Os princípios da educação popular são fundamentais para a promoção da cidadania, justiça social e democracia. Ela busca democratizar o conhecimento e a cultura, promovendo a participação ativa das pessoas na construção de um mundo mais justo e igualitário. O Povo Fala foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre esse assunto. Você sabe o que significa educar para a cidadania? Educar para a cidadania é formar a pessoa humana para ser cidadão, né, como o próprio nome já diz. E formar a pessoa para ser um cidadão é formar o ser humano para habitar, né, o espaço, a cidade, né, o local onde ele vive, numa relação saudável com aquele local, com aquelas pessoas que vivem ali, com a natureza, né? Hoje é tão importante essa dimensão da natureza, do cuidado, né, com o planeta, né? Então, acredito que educar para a cidadania é formar a pessoa humana para poder conviver da melhor forma com o seu ambiente, com as pessoas do seu convívio, da sua comunidade. Eu imagino que educar para a cidadania é a pretensão de dar uma formação acadêmica em que o estudante não se sinta um construidor de conhecimentos em função da sua profissão e do seu sucesso pessoal, mas, como diz a palavra cidadania, né, a todos os habitantes da cidade, como, por exemplo, os direitos mais básicos, como moradia, transporte, educação, acesso a uma série de serviços que as instituições disponibilizam e que nem sempre os cidadãos têm esse direito. Então, educar para a cidadania, para mim, é não só dar o conhecimento sério, fundamentado, de explicar essas questões, mas também fornecer proposições de possibilidades de alternativas e de engajamentos. Liz,
Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no próximo bloco. Eu estourei um pouquinho o tempo, então a gente vai tentar ser um pouco mais sucinto. Mas como é que é essa aplicabilidade, como é esse conceito nas práticas educacionais da educação com cidadania? Totalmente, tem tudo a ver, né? Eu acho que com toda essa fonte que foi Paulo Freire e quem veio atrás dele, né? Essa questão de que a consciência dos direitos, né? Eu acho que isso foi uma coisa que cresceu muito a partir da ditadura militar, a partir dos movimentos pela liberdade, pela cidadania, né? Acabaram se transformando em movimentos pela cidadania, porque a luta pela cidadania, desde um ônibus, um transporte público de qualidade, a um salário decente ou aos direitos trabalhistas, porque, na verdade, essa coisa da defesa do cidadão vem da Revolução Francesa, né? Mas o que a educação pode fazer para fortalecer essa cidadania, né? Então, tanto a consciência de ser cidadã e dos direitos dos cidadãos, mas também, e aí eu volto para aquela história, a consciência não é suficiente, ela precisa estar mobilizada, ela precisa estar também afirmando, brigando, reafirmando, lutando para que os direitos sejam efetivados e efetivando-se através de políticas públicas. Então, a educação para a cidadania está muito relacionada, por exemplo, às políticas públicas, que são aquela coisa que a gente vê materializada, é o direito materializado. É a saúde, é o direito à saúde, é uma coisa bacana, mas o importante é que ele se materialize na política de saúde, que faz com que o cidadão tenha direito a ir a um posto de saúde, ser atendido decentemente, tenha direito a comprar o remédio ou a receber o remédio que é necessário. Enfim, a gente precisa do direito, mas a gente precisa que o direito se materialize nas políticas públicas que fortalecem a cidadania. Sinteticamente, tentei chegar em 2 minutos, mas é bem mais complexo, mas é mais ou menos por aí. Vamos ter que gravar outro TVDH sobre o mesmo tempo. Em 2 minutos falar. Professor, seguindo essa mesma pergunta, como é que a gente entende a educação com a cidadania e esse intercruzamento de direitos, como o Luiz nos apontou? Olha, a gente tem que entender que modernamente a cidadania moderna, existe uma cidadania no mundo antigo, na Grécia, né? Mas era mais uma aristocracia do que um conceito de cidadania como o nosso. A gente tem que entender que a cidadania se baseia em 2 coisas, na palavra e na ação. Então, uma autora dizia, Hannah Arendt, que você estudou, ela dizia que nós não nascemos alguém, nós nos tornamos alguém. E o alguém em quem nós nos tornamos pode ser facilmente destruído, como aconteceu com os judeus nos campos de concentração e de extermínio durante o nazismo. Mas todos os dias os alguéns em quem nós nos tornamos desaparecem, deixam de existir, ou simplesmente nem sequer se formam como alguém. E esse alguém é alguém que adquiriu um ponto de vista sobre si mesmo, uma autoconsciência, sobre os outros, a dialogia, daqui a pouco eu falo sobre isso, e uma consciência do mundo em que eu vivo. Você só adquire, portanto, um pressuposto de cidadania se você for formado para adquirir uma subjetividade com determinados predicados. Uma autoconsciência, uma consciência do outro e uma consciência do mundo. E isso se dá através da palavra. Ora, a escola, seja ela Paulo Freireana, ou seja, mesmo a escola tradicional, naquela em que eu estudei, por exemplo, e você talvez também, porque você não estudou numa escola Paulo Freireana quando era pequena. Não, de jeito nenhum, numa escola católica, Pois de freira, no interior, em plena ditadura militar. Mas, de qualquer forma, foi uma escola baseada na palavra do professor, na palavra de um coordenador, na palavra dos livros que estavam escritos, mas na palavra. Diálogo não é só isso que a gente está fazendo aqui, não. Do grego, diálogo significa dia, que é travessia, de diáfano, diacrônico, diametral, e logos, que é palavra. Alguma coisa está sendo atravessada pela palavra ou através da palavra. E o que é atravessado, ou o que vem através da palavra, são as diversas significações que nós atribuímos ao mundo. Ora, um opressor atribui ao mundo determinados significados. Esse significado se torna hegemônico, ideologicamente hegemônico na sociedade. Qual é a tarefa de uma pedagogia para a cidadania? Que eu adquira a minha palavra. E que, ao adquirir essa palavra, eu possa agir em conjunto, se tornando como sujeito que eu era individual, ao adquirir a palavra, eu me torno sujeito coletivo, participando de um movimento social. E é por isso que Paulo Freire é não somente um trabalho de consciência sobre si mesmo, mas um trabalho também de consciência coletiva. Exatamente. E é com essa conversa muito rica que a gente segura um pouquinho para voltar no próximo bloco.
que no próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando a nossa convidada e Flávio Breiner respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que fala sobre educação popular, com Liz Ramos, educadora do Centro de Cultura Luiz Freire, mestre em educação e que integra o Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E agora é aquele momento que Liz Ramos e Flávio Breiner respondem a uma pergunta enviada por quem nos acompanha. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Matheus Melquíades. Tendo como principal referência Paulo Freire, a educação popular surge durante movimentos sociais no século XX aqui na América Latina. Mas somente na década de 60, no contexto de ditaduras militares, que o movimento realmente ganha força. Um dos fatores importantes sobre a educação popular é, primeiro, a gestão democrática, que conta com a participação de alunos, familiares e agentes da comunicação em vários setores da escola. Outra coisa importante é a escuta ativa dos alunos, aguçando cada vez mais o pensamento crítico. Em relação a isso, a estudante Laura Moneta nos traz a seguinte pergunta. Como a educação popular pode contribuir para movimentos populares? A gente agradece a Laura Moneta, estudante de jornalismo da Unicap, pela pergunta. Bom, eu não vou nem ousar fazer as perguntas agora. Quem fez foi Laura. Liv e depois o professor Flávio. Eu quero falar da educação popular como sendo uma educação que se dá na escola e um desafio, por exemplo, hoje, de uma educação antirracista nas escolas. Que as escolas enfrentem o debate, né, as discussões sobre o racismo na escola, porque o racismo na escola ele também se dá e ele precisa ser refletido, debatido, combatido, porque isso pode ser um elemento importantíssimo da consciência do sujeito, tanto aquele que se sente negro, que tem o sentimento de pertencimento negro e sente o preconceito, né? Aquele e aquela, que vivem na pele, né? Nos cabelos, nos lábios, em todos os lugares onde eles se identificam e são identificados, porque o racismo se revela em diversos ambientes, em diversos momentos, na fila do ônibus, no supermercado, na abordagem do policial, na forma como você recebe uma piadinha no meio da rua, você mulher. O racismo e o sexismo são coisas que se dão o tempo todo, isso não é mais uma coisa só de classe social, isso se dá em diversas instâncias. E a escola tem um papel importantíssimo de trazer esse debate, né, essa palavra, como o Flávio dizia, né, fazer esse racismo ser falado e falar, né, para ser construída a partir daí uma consciência antirracista. Isso se dá a partir da leitura do livro didático. Como é que os negros e negras são vistos no livro didático, no material paradidático? Quais são os autores negros e negras que estão na biblioteca, que têm romances, que têm poemas? Quais são os artistas negros que são vistos? Né? Qual é a cultura no sentido que é produzida dentro da escola? Como é que revela, como é que fala da negritude, do ser negro, como é que fala do racismo? Então, a educação ela tem um papel importantíssimo de estar se dando dentro da escola e trazendo esse tema, essa temática, essa problemática, de uma maneira que a gente possa criar um outro e fortalecer um outro movimento, um movimento antirracista, um movimento de enfrentamento ao preconceito, de combate ao racismo, que a gente vê não só na educação, mas em todas as práticas da nossa sociedade. Então, eu acho que a educação popular ela é extremamente importante para fortalecer movimentos sociais e políticos de defesa de direitos, de defesa da cidadania. Professor Flávio? Olha, vejo um dos grandes teóricos dos chamados movimentos sociais foi o professor Alain Touraine, da Escola de Altos Estudos em Paris. Ele dizia que a constituição de um movimento social exige pelo menos 3 coisas. A consciência do interesse, dos seus interesses, a forma como nós vamos agir e os objetivos que nós pretendemos alcançar.
Ora, todos esses três predicados, eles exigem uma forma qualquer de pedagogia, uma forma qualquer de educação. Para que eu possa saber se os meus interesses, não como interesse individual, mas como interesse de grupo, de fato são interesses que fazem parte de um grupo, que não são interesses manipulados por ideologia, manipulados pela mídia, manipulados pelo marketing, pelas redes sociais, pelas fake news, etc. E hoje isso é a maior facilidade, é você manipular esse tipo de interesse e de opinião. É um trabalho pedagógico que parta exatamente da consciência que eu tenho de mim, dos outros e do mundo. Quer dizer, sem esse trabalho pedagógico que Paulo Freire ajudou tremendamente com a sua pedagogia a constituir, a construir, sem essa consciência eu não posso nem definir modos de ação nem objetivos a serem alcançados. Ora, isso não se dá necessariamente no interior da escola. E é aí onde o trabalho de Paulo Freire não é propriamente uma pedagogia escolar, nesse sentido em que a gente tem a formação do professor freiriano, a formação de um conteúdo freiriano, a formação de um livro didático freiriano. Não é isso. É toda uma dinâmica da minha relação conscienciosa com o mundo, com os outros e comigo mesmo, que constitui aquilo que a gente chamaria de uma pedagogia dialogal. Mas quando a gente institucionaliza isso, a gente termina escolarizando um pensamento que, em princípio, ele é subversivo e termina se institucionalizando. Todo o risco que corre qualquer pedagogia é a sua institucionalização escolar. Professor, eu acho que todo mundo que está presente aqui no estúdio de gravação vai sair daqui com a fala de vocês com vontade de fazer uma graduação em pedagogia. E com essa vontade a gente vai para o 5º bloco. Depois do intervalo tem o 5º e último bloco desta edição do TVDH. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema a educação popular. Contamos com Flávio Breiner, professor emérito do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, e Liz Ramos, que é educadora do Centro de Cultura Luiz Freire, mestre em educação e integra o Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Nesse último bloco, vamos pegar um pouquinho o título do programa, né? TV Direitos Humanos. Professor, como é que a gente consegue alinhar educação e direitos humanos? Veja, eu gostaria de começar dizendo que, me lembrando de uma história, em 1800, no ano de 1800, apareceu no sul da França, na floresta do Aveyron, um menino lobo. Ele não falava, andava de 4 patas, uivava e nos dias de lua cheia ele ficava praticamente enlouquecido. Deram o nome dele de Victor e mandaram ele para o Instituto de Surdos e Mudos de Paris, onde ele ficou com os cuidados de um médico extremamente ambicioso e jovem chamado Jean Itard, que escreveu 2 relatórios que ficaram famosos. Mas essa presença desse menino na cultura iluminista europeia provocou um escândalo pedagógico. Uma pessoa que não é educada por outros homens pode se tornar um menino lobo. Então observe que quando a gente está falando da relação entre educação e direitos humanos, a gente está falando do direito que eu tenho de me tornar humano. Do direito, não se trata apenas de adquirir direitos ao transporte, direito à segurança, direito à educação, direito à saúde. Não, se trata do primeiro direito, que é o direito que eu tenho de me tornar humano. Que se eu for abandonado numa floresta, eu não me torno humano. Mas e o que significa tornar-se humano? Significa que eu preciso adquirir certos predicados que fazem parte da minha condição de sujeito. Eu preciso adquirir uma moralidade, eu preciso adquirir uma consciência e eu preciso praticar a minha liberdade. É isso que faz com que eu atinja propriamente uma concepção de direitos humanos. E dentro da liberdade, da moralidade e da minha consciência, eu posso listar uma série de direitos, digamos, específicos e positivos que podem assegurar isso. Mas isso só pode ser feito se eu receber uma educação vinda de outros homens que, por sua vez, também foram educados. Então, não se trata de comprar. É por isso que eu sou absolutamente a favor da escola pública, e não é redundante, republicana. É o que eu não posso comprar a minha humanidade. Liz, a mesma pergunta eu te faço. Eu vou responder com uma poesia de Tiago de Mello, que é baseado muito pensando muito em Paulo Freire, né? Aliás, é a partir dessa poesia que foi feita. A poesia se chama Canção para os Fonemas da Alegria. Peço licença para soletrar, no alfabeto do sol pernambucano, a palavra tijolo, por exemplo.
e poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas, e descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo, constelação de girassóis gerando em círculos de amor que de repente estalam como flor no chão da casa. Às vezes nem a casa, é só o chão. Mas sobre o chão, quem reina agora é um homem e uma mulher, diferentes, que acabam de nascer. Porque unindo pedaços de palavras, aos poucos vão unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor. E acaba por unir a própria vida no seu peito, partida e repartida, quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena paga por ser homem, por ser mulher, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Esse poema faz parte, baseado na canção Para os Fonemas da Alegria, de Tiago de Mello, dedicada a Paulo Freire. Eu acho que ele fala, eu acho que o Flávio disse bem, né? É a gente ser humano, né? É a nossa humanidade. A educação tem um papel imenso disso, né? E aí eu quero falar desse momento, né? O quanto que a gente precisa estar junto da educação, junto das escolas, junto daqueles que fazem as escolas, porque a escola está precisando de socorro, né? E a gente não pode esquecer que a escola é, para muitos, para uma geração enorme de crianças e jovens, quase que o único lugar de sociabilidade, onde eles estão convivendo com diferentes, com pessoas em situações de desigualdade. Então, a gente precisa lutar e proteger e cuidar dessa escola, porque ela é importante para a nossa humanidade. Perfeito. Eu deixo esse finalzinho de bloco da gente, do programa, para fazer um pouco daquele jabá, né? Onde é que a gente encontra o trabalho de vocês? Por exemplo, em alguma rádio específica, em algum site ou rede social específica? Tem a nos indicar uma série de livros? Por favor, professor Flávio. Eu publiquei vários livros na área da educação popular e de educação e de filosofia da educação também, e eles estão aí na internet. Se abrir o Flávio Blind, você encontra uma série de indicações bibliográficas. Eu tenho, se alguém quiser acompanhar, eu não gosto muito de falar disso não. Com certeza, nosso companheiro comunicador. Eu tenho uma coluna no Jornal do Comércio, nas terças-feiras, que fala sobre educação e cultura e política e tal, e me interessa muito, eu gosto de ter esse acesso ao jornal, à grande imprensa, para poder ter um feedback mais imediato. E tenho também um programa na rádio Paulo Freire, 820 AM, veiculado pela Universidade Federal de Pernambuco, que está nos podcasts, nas redes sociais, ele é divulgado tal, nas terças-feiras, a partir de 1h da tarde. Eu entrevisto pessoas que estão ligadas à cultura, à política e à educação. Maravilha. Liz? Eu tenho poucas, eu sou uma pessoa pouco não sou muito participo muito das redes sociais, mas eu sugiro o site do Centro de Cultura Luiz Freire, que tem várias publicações do centro sobre a educação quilombola, sobre a educação indígena, sobre a educação e direitos humanos, sobre leitura, sobre o direito à educação, tem sobre direitos humanos, tem toda uma história do centro e da TV Viva que tem muito de inspiração na educação popular, né? Se inspira muito na educação popular e na educação de Paulo Freire, no pensamento de Paulo Freire. O site do Centro de Cultura Luiz Freire, acho que é www.cclf.org.br. Perfeito. Flávio, Liz, agradeço demais a presença de vocês. Vamos gravar uma parte 2, porque o assunto é muito instigante e a gente se vê numa próxima. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducumDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, @programa tvdh.unicap e nos nossos canais de YouTube, a Cátedra Dom Helder e Jornalismo Unicap. E não deixem de acessar as indicações de Flávio e de Liz. A gente se vê numa próxima.